Pessoal, vamos iniciar então a nossa videoaula de hoje. Por gentileza, abram a apostila de ciências nas páginas 27 a 40. Hoje nós vamos começar revisando os estados físicos da água e suas mudanças. Nós vimos durante as nossas aulas que a água na natureza ela pode ser encontrada em 3 estados. No estado líquido, como nos rios, nos lagos, nos oceanos e na chuva. No estado sólido, como nas geleiras, nos icebergs, na neve e no granizo. E também no estado gasoso, como o vapor de água, né? Que é invisível no ar. A água, pessoal, ela pode mudar de um estado físico para o outro quando ela ganha ou perde calor. Para que a água ela passe do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o gasoso, ela precisa ganhar calor. Lembrando que esse calor ele pode ser proveniente da luz solar, do fogo ou de aquecedores, ok? Observem esse esquema abaixo, tá? Ele representa as mudanças do estado físico da água. Com ele, nós podemos concluir que as mudanças de estado físico da água são fusão, vaporização, solidificação e condensação, conhecida também como liquefação. Vamos lembrar um pouquinho, pessoal, de como a mudança, de estados acontece? Vamos começar, então, pela fusão, tá? A fusão, pessoal, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo que nós temos é quando nós colocamos, os cubinhos de gelo em algum local e com o calor ele derrete, tá? Ou seja, ele estava no estado sólido, ao receber calor ele vai derreter. Então, ele vai passar para o estado líquido. Um outro exemplo é a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo é quando nós colocamos a água na forma de gelo e ela congela, Nós pegamos essa forminha com água, colocamos dentro do congelador e essa água ela congela, ou seja, ela passou do estado líquido para o estado sólido. A próxima, pessoal, é a vaporização, tá? Que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo que nós temos é quando nós deixamos as nossas roupas molhadas no varal e elas secam lentamente. A água, pessoal, ela evapora e vai para a atmosfera em forma de vapor de água. Nós temos também a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo é quando o vapor de água que é liberado durante o banho quente, tá bom? Ele encontra a superfície fina do espelho ou do box, formando minúsculas gotas de água que deixam o espelho embaçado, Conforme nós podemos observar aqui nessa imagem. Bom, pessoal, na passagem do estado líquido para o estado gasoso, 2 tipos de vaporização se destacam, que é a evaporação e a ebulição. Vamos ver a diferença de cada uma? Bom, na evaporação, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse exemplo nós vimos anteriormente, tá bom? Que é quando nós estendemos as nossas roupas molhadas no varal e essa água que está na roupa, ela passa lentamente para o estado gasoso, Subindo em forma de vapor lá para a atmosfera. Já na ebulição, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso de uma forma muito rápida. Um exemplo é quando a água ela é colocada em uma panela na chama do fogão, tá? E quando a temperatura da água ela aumenta, ela começa a ferver formando várias bolhas na superfície, que a gente também pode observar aqui, nessa imagem aqui, ok? Nós temos também, pessoal, a condensação, conhecida também como liquefação, tá? Que é quando o vapor de água volta ao estado líquido ao perder calor. Um exemplo, pessoal, é quando o vapor de água fervida se condensa, retornando ao estado líquido ao atingir a tampa da panela, que está mais fria. Aí ele vai perder o calor e vai formar gotas de água na tampa da panela, ok? Vamos agora, pessoal, rever um pouquinho sobre o ciclo da água na natureza, ok? Bom,
A água na natureza sempre está em movimento. Ela segue um ciclo chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Vamos ver como isso acontece? Bom, primeiramente, pessoal, o Sol, ele aquece toda a água que está na superfície terrestre. A água, ela, né, ao ser aquecida, ela vai evaporar e vai subir para o ar. O vapor de água, ele vai se esfriar, vai se condensar na forma de gotículas, formando quem? As nuvens. Quando muita água, pessoal, se condensa, as gotas, elas se tornam pesadas e caem no solo nas formas de chuva e em locais com temperaturas baixas, né, em locais frios, em forma de neve, conforme nós podemos observar aqui, ó. Um pouco dessa chuva, pessoal, é coletada pelo solo, tá? E o resto, ele volta para os oceanos e mares, né? Rios e lagos, ok? Então, pessoal, esse ciclo da água, tá? Esse ciclo hidrológico, ele é contínuo. Nós estamos aqui vendo a nossa videoaula, ele está acontecendo. Nós estamos brincando, ele está acontecendo. Nós estamos dormindo, ele está acontecendo. Ele é contínuo, certo? O papel dos seres vivos no ciclo da água. Vamos relembrar um pouquinho? Bom, pessoal, as plantas e os animais, eles também participam do ciclo da água. O corpo dos animais, ele é constituído por 70% de água. Os animais, eles liberam a água por meio da transpiração, por meio da urina e também pelas fezes. Já as plantas, elas liberam a água por meio da transpiração, ou seja, as plantas eliminam a água no estado de vapor para o ambiente, tá? Como nós já vimos também na aula de geografia, né? O nosso corpo, ele é formado por aproximadamente 70% de água. No nosso organismo, a água, ela participa de muitas reações químicas que ocorrem nas células. Elas são necessárias para a transformação do alimento em nutrientes. Por isso que é importante, pessoal, nós, né, beber bastante água, nos manter hidratados, ok? Essas reações químicas são fundamentais para obter energia para o desenvolvimento do organismo e para a realização, pessoal, das tarefas, né, das atividades do nosso dia a dia, como caminhar, correr, estudar, dançar, brincar, né, dormir, entre outras, tá? O ciclo da água, pessoal, ele é extremamente importante, tá? Para que todos os ambientes e organismos recebam diariamente a água necessária para a manutenção da vida no planeta. E, pessoal, além da ingestão de água para a manutenção do seu organismo, os seres humanos, né, nós também utilizamos a água em diversas atividades do dia a dia, ok? Além das atividades diárias, né, nas residências, a água ela é muito utilizada na agricultura e nas indústrias, para a produção de materiais, né, diversos, ou para procedimento, né, para processamento de alimentos, ok? Não devemos esquecer também, pessoal, que a água, em alguns países, ela é muito utilizada para a geração de energia elétrica. Um exemplo é o Brasil. A maior parte, tá, da energia consumida aqui no nosso país, ela é gerada pelas usinas hidrelétricas, ok? Vamos ver agora, pessoal, as transformações do ambiente e do ciclo da água, tá? Essa parte do nosso conteúdo se encontra na página 34 da apostila de vocês, ok? Vamos lá, então. O ser humano, pessoal, ao visar o próprio conforto, ele transforma o ambiente por meio das construções. Por exemplo, para fazer ruas e estradas, reduz a cobertura vegetal, canaliza rios e córregos e utiliza o asfalto para pavimentação, tá? Material que impermeabiliza o solo. Essas alterações, pessoal, interrompem partes do ciclo da água, podendo afetar o clima de determinado local. No caso exemplificado, sem a mata, a retenção de água no solo ela diminui e não há o retorno da água para a atmosfera por meio da transpiração das plantas, tá?
A pavimentação, ela pode impedir a infiltração da água no solo e, consequentemente, aquíferos não recebem a chuva, né, a água da chuva. Essas interferências humanas, pessoal, acabam acarretando diversos problemas, como inundações em algumas regiões e secas em outras, poluição dos solos, né, por meio da formação dos lixões e principalmente, pessoal, pelo uso dos agrotóxicos, tá, nas lavouras. Também temos o desmatamento, o despejo de esgoto doméstico e industrial, né, nas fontes de água superficiais e a emissão de poluentes na atmosfera por automóveis e indústrias. Olha quanta coisa, pessoal. Bom, pessoal, quando o ser humano ele destrói a cobertura vegetal do solo, as chuvas elas causam a erosão, tá? Como nós podemos observar aqui nessa imagem. Mas o que é erosão? Bom, a erosão, pessoal, é o desgaste do solo causado por corrente de água, gelo ou ventos, agravando quando o solo não tem vegetação. Podem se transformar, né, em grandes valas e buracos nesses locais, que eu já falei, né, como nós estamos observando aqui nessa imagem, ó. Não tinha vegetação suficiente, né? Aí quando chove, venta, a vegetação ela vai afundando, né? Formando aqui, pessoal, buracos, né, valas enormes, ok? E, pessoal, a erosão, né, que é causada, também tem, pessoal, o carregamento, tá, de terra exposta até os cursos de água, provocando também, pessoal, o assorreamento, tá? Que é o acúmulo, tá? Como eu vou mostrar para vocês aqui nessa imagem, olhem só. É o acúmulo de sedimentos como areia, terra e argila, tá? Que ocorre nos rios, lagos e mares. Esses sedimentos, pessoal, eles são carregados pelas águas das chuvas do continente, tá? Para esses locais, ok? Então, olhem aqui, pessoal, toda essa parte marrom aqui, ó, são sedimentos, né? Que vieram carregados pela água da chuva, né? Até esse local aqui, olhem só. Intemperismo e a água, tá? Esse conteúdo se encontra na página 35. Vamos lá, então. É chamado de intemperismo o processo de alteração das rochas, que ficam expostas às condições do tempo local, como o calor, o frio, chuvas e vento. O intemperismo pode ser classificado como físico e químico. O químico, pessoal, ocorre quando há desagregação das rochas por processos que alteram sua composição, ou seja, mudam suas substâncias, né, que estão ali presentes, ok? A água, pessoal, é o principal agente causador do intemperismo químico. Por isso, afirma-se que as regiões sujeitas a grande pluviosidade, né, onde ocorrem mais chuvas, estão mais expostas ao intemperismo químico, como é o caso das regiões tropicais do planeta Terra, né, de clima úmido e quente. No Brasil, pessoal, um exemplo, tá, de superfície sobre intemperismo que nós temos é o Pão de Açúcar, tá, que é localizado lá no Rio de Janeiro, ok? Conservando a água, página 36. Muitas atividades humanas têm contribuído para alterar e até mesmo impedir a ocorrência natural do ciclo da água. Isso é visto principalmente, pessoal, nas grandes cidades, onde ocorreu a destruição das florestas. A conservação da água depende dos hábitos conscientes de cada indivíduo que tem acesso a ela, como nós já vimos anteriormente, né, gente? Assim como da comunidade em conjunto e principalmente das autoridades, por meio de leis que regulam o uso por todos os setores, né? Industriais, agropecuários e etc. Infelizmente, pessoal, a fiscalização do governo sobre o uso das terras e das águas ainda é uma necessidade, pois muitos não respeitam as leis, tá? Vamos ver agora aqui nesse quadro, tá, os principais cuidados que nós devemos tomar para evitar a destruição dos ambientes e a escassez da água, ok? Nós temos de um lado, pessoal, as medidas governamentais, tá? E do outro lado, as medidas pessoais, aquela que nós, né, a população, ela pode fazer, tá? Vamos começar primeiro, então, pelas medidas governamentais. Primeiro,
Controle da ocupação urbana, pessoal. Depois, oferta de saneamento básico a toda a população. Próximo, controle do consumo industrial e agrícola. E também o controle do desmatamento de florestas e de matas ciliares. Agora, pessoal, medidas pessoais, né? Economia no uso diário, né, pessoal? Que é evitar o desperdício durante a higiene pessoal e da residência. Reaproveitar a água da máquina de lavar roupa, né? A água da lavagem de roupa, pessoal, ela pode ser usada no vaso sanitário ou para lavar a calçada e o carro. Usar também, pessoal, pouco detergente e sabão nas roupas. Os detergentes, eles contribuem para a poluição das águas dos rios e dos mananciais, tá? Temos também um exemplo, pessoal, de lavar as calçadas, né, com baldes. Assim a gente evita o desperdício, né, da torneira ficar ligada ali, né, ficar aberta, quer dizer, né, por muito mais tempo, ok? A água, pessoal, que chega até as nossas casas, ela tem que passar por um tratamento para retirar as impurezas e, principalmente, eliminar muitas substâncias e até bactérias que outros seres podem causar doenças, ok? Assim, ela se torna potável, ou seja, limpa o suficiente para ser consumida sem causar doença. Os locais que fazem esse tratamento de água são as estações de tratamento de água, ok? Vamos ver agora, pessoal, como funciona esse tratamento de água, né? Vamos lá, então. Bom, a água, pessoal, ela é captada de reservatórios, especialmente reservados para esse fim, e é encaminhada por tubulações para as estações de tratamento, onde passam por uma série de tanques de tratamento. O tratamento, ele consiste em vários métodos especiais, divididos em etapas específicas, como? Vamos conhecer agora todas essas etapas aqui, ok? Primeiro, é a pré-coloração. Na pré-coloração, tá? A água, ela é captada entre um reservatório e recebe o cloro para facilitar a retirada de matéria orgânica e metais. Depois, pessoal, nós temos a coagulação, tá? Na coagulação, acrescenta-se uma substância coagulante, como sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Depois, a água é fortemente agitada para a formação dos coágulos de sujeira. Aí, depois, nós temos a floculação, tá? Após a coagulação, a água passa por um lento processo de mistura para formar os flocos com partículas de sujeira. Depois, nós temos a decantação, que é quando a água ela permanece por um tempo em repouso, para que a sujeira fique no fundo e a água da superfície é transferida para tanques maiores. Aí nós temos a filtração. A água ela passa por filtros formados por pedras, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Formado por pedras, areia, carvão antricito, que é o carvão ativado, para retirar os resíduos menores que não ficaram nos tanques de decantação. Olha só, pessoal, que processo longo, né? Depois nós temos a desinfecção, tá? O cloro, ele é novamente adicionado para garantir a isenção de protozoários, bactérias e vírus causadores de doenças. Depois nós temos a fluoretação, tá? Que é a adição do flúor, tá? Que também é feita para ajudar e a prevenir a cárie da população, tá? Que dá ali no nosso dente. Bom, depois disso, pessoal, a água ela já está pronta para seguir até os reservatórios dos bairros e ser distribuída para as casas. O tratamento de água, pessoal, e de esgoto faz parte dos serviços de saneamento básico, tá? Além desses serviços, a coleta de lixo também é essencial para a saúde da população, pois ela evita que muitos agentes, né, causadores de doenças, entrem em contato com os seres humanos. Infelizmente, gente, há locais em que esses serviços não chegam. A população, tá, tem muitas doenças como cólera, infecção por rotavírus, leptospirose,
esquistossomose, nossa, até é difícil de falar, né, pessoal? Que é a barriga de água, tá? E hepatites A e E, tá? Elas podem, todas essas doenças podem ser transmitidas por água contaminada. Então, pessoal, é muito importante, né? Assim, ter o saneamento básico, né? Fazer que esse saneamento básico chegue em todos os locais do nosso país. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Não é verdade? Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui, ok? Eu peço que, por gentileza, vocês leiam novamente as páginas 27 a 40. Anotem as dúvidas, tá? E tirem com a professora pelo WhatsApp, tá bom? No horário de aula, ok? Façam as atividades e até amanhã. Beijinhos.